Olá, pessoal. Nós vamos então trabalhar com a parte de rotas e criar também a navegação entre as páginas. E finalizar então o nosso CRUD, que a gente só fez a listagem. Agora nós vamos então, como faz para criar um novo usuário, deletar um novo usuário e listar o porta do perfil dele, né? Caso a gente for modificar, então fazer o update também. Então, para isso, a gente vai voltar lá no nosso backend. Aqui eu vou iniciar o backend novamente, npm run dev, para ele rodar. Abrir o instrument que talvez a gente vai precisar para pegar as rotas, né? Então, aqui está funcionando. E aqui, na parte de front-end, nós vamos ter que instalar um pacote, que é o npm install, o React router DOM. Esse pacote vai possibilitar, então, a gente navegar entre as telas. Então, ele está instalando aqui. Enquanto isso, a gente vai criando o nosso arquivo de rotas. Então, enquanto ele termina de instalar, a gente vai ter que criar aqui um arquivo de rotas. Chama esse arquivo de router.js. Aqui está nosso arquivo de rotas. A gente vai ter que importar aqui o React para usar o JSX. Quando ele termina, eu vou digitando o que a gente vai precisar. A gente também vai precisar aqui de dois pacotes, o import React. A gente vai precisar do browser router, do route e do switch. De onde? Do pacote que a gente ainda está instalando. Então, eu vou digitando aqui enquanto ele instala. Quando eu terminar, já vai funcionar. React router. Então, nós vamos importar isso. Enquanto isso, a gente vai criando aqui então a nossa função. Export default function routes. A gente vai criar essa classe, função aqui de rota. Então, ele vai ter um return. Dentro desse return, nós vamos criar nossas rotas. Demora um pouco para instalar, mas enquanto isso a gente vai fazendo. Então, nós vamos começar a utilizar as nossas tags. A primeira é essa daqui. A gente vai fechar, abrir e fechar. Browser route. Depois, dentro do browser route, a gente vai utilizar o switch. E aí sim, dentro do switch, nós vamos criar as nossas rotas. Route. Tá. Então, a primeira coisa, para eu definir uma rota, eu vou ter que passar algumas coisas. Primeiro é o caminho que eu quero para essa rota. Então, por exemplo, o caminho é o pé.
Qual o caminho que a gente vai ter na barra de listar, então, para essa primeira rota? Por exemplo, na primeira rota a gente quer listar os usuários. Então será component. E o segundo parâmetro é, então, qual é o componente que a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai usar o user. Então, tem que portar também o user. Então, impor user from barra base user. Vamos ver se terminou. Pronto, ele terminou de instalar. Ele já está funcionando. Você viu que até mudou de cor aqui enquanto eu terminar. Então ele conseguiu instalar o React Router DOM e a gente vai daqui a pouco utilizar. Então primeiro eu estou importando aqui o usuário. E como eu disse, o route ele vai receber dois parâmetros nesse caso. Então é o path, qual é o caminho que a gente vai utilizar aqui no nosso caminho aqui no browser. Seria o barra, né? E o segundo é o componente que ele vai chamar quando ele fizer essa listagem. Eu vou iniciar então o nosso projeto, uma vez que ele iniciou. Eu vou chamar o yarn para ele. Ops! Yarn start. Para iniciar aqui o browser. Então, pronto, já está listando os usuários, certo? Então a gente criou aqui a rota, eu falei qual é o caminho que ele vai ter, então vai ter na pasta raiz, que seria quando eu iniciar minha aplicação, ele vai chamar esse daqui. Então, o component que eu vou chamar vai ser o usuário. Então, uma vez definido isso, eu já criei então o meu browser router. Agora eu vou então no nosso app.js. Ao invés de chamar o user aqui, eu não vou precisar mais. Eu vou chamar então o nosso router. Então, vou ter que comentar aqui. Eu vou usar então vou importar import routes from routes. Eu escrevi router, né, na verdade. Eu queria botar routes. Então, renomeei aqui, vai ser de routes. São os arquivos de rota. Então, ao invés de user aqui, a gente vai usar o routes. Dentro do routes, a gente importa então a rota, o caminho, barra e o usuário. Então, uma vez que salvou, ele já inicia aqui e nossa aplicação fica da mesma forma. Não muda nada. Apenas agora, ao invés de chamar diretamente o usuário aqui em app. No nosso aplicativo, a gente chamou o arquivo de rotas. Uma vez chamou o arquivo de rotas, então eu posso criar novas rotas aqui e basicamente a navegação vai ficar implícito dentro dessas rotas. Para isso, como a gente só tem uma única aplicação, a gente vai criar algumas novas, por exemplo, mais uns novos componentes que eu vou chamar aqui de profile, que é para ver o profile dos usuários. Então eu tenho uns usuários aqui, a lista de usuário, e aí eu quero olhar, então, quem é esse usuário? Quero editar ele ou quero criar um novo. Então, para isso, a gente vai criar mais algumas rotas.
Então, primeiro a gente vai criar então esses componentes, que eu vou chamar aqui de um novo arquivo, né? Vou chamar de profile. Dentro do profile a gente vai chamar então o index.js. E aí a gente vai definir então o que tem dentro desse profile. No início só vou importar aqui o React. Então, React. A gente vai criar simples, para a gente ver se está navegando. Vou criar aqui então a classe export. Que a gente vai chamar de profile. Então no profile a gente vai ter return. Return. Por enquanto eu não vou só colocar o H1 aqui, para mostrar que é uma página nova com profile. Por enquanto só isso, para a gente testar as rotas. Então eu vou ter uma nova rota, que eu vou chamar de profile, que vai ser, por exemplo, a de criar. Vou chamar de create. Então no create eu vou usar o profile, para isso tem que importar. Então import profile from pages profile. Então estou importando o profile. Então eu passei uma nova rota que vai se chamar profile, que é o create. Então seria uma rota de criar um novo, uma nova, um novo usuário, né? E para isso a gente criou então a gente criou então essa nova rota. E para chamar ela, então se eu digitar aqui barra create, eu deveria chamar então essa nova rota. Tá. Presta atenção esse erro. Eu digitei o create aqui, ele recarregou e voltou para a listagem de usuários. Por quê? Como eu tenho mais de duas rotas e ele tenta fazer um casamento de padrões de cima para baixo, então quando ele encontra o barra aqui e o nosso create está barra create, ele cai sempre no create. Então para ele acessar somente o usuário quando eu estiver realmente na barra, eu tenho que colocar aqui um exact. Agora sim. Então ele só vai acessar o usuário quando ele clicar, quando for realmente o barra. Nesse caso aqui, ó, o create path, agora ele listou aqui o profile. Então eu botei o barra create e agora ele foi para o nosso componente de profile. Então se eu tirar aqui e for para o barra, aí ele volta para a listagem dos usuários. Então a gente pode ficar esperto com isso. Mas também a gente vai ter uma outra rota que a gente vai usar depois, que é para listar usuários, editar usuários. E geralmente para listar e editar, a gente vai usar o mesmo componente, porque basicamente vai ser a mesma coisa. A diferença é que quando criar, ele vai criar um ID e quando for editar, ele já vai virar com os campos preenchidos. Então, aqui a gente vai usar, eu vou chamar aqui de update, né? Que quando a gente for atualizar, update. Só que no update, quando a gente quer atualizar um usuário, a gente tem que especificar que usuário é esse. E nesse caso, a gente vai utilizar, então, passar como parâmetro quem é esse usuário. E no nosso caso, a gente está utilizando o ID como identificador do usuário. Então, aqui na rota também, eu vou passar para ele
Então, ao invés de, como eu coloquei aqui no Create, então quando eu passar aqui essa rota, o ID, então estou especificando qual é esse usuário. Isso é importante porque quando eu coloco aqui, por exemplo, na nossa rota, /update, eu vou ter que passar um usuário, que nesse caso aqui eu estou passando um usuário que eu vou pegar lá do que já tem no nosso banco. Então, se eu der Enter aqui, provavelmente ele iria para a parte de Profile. Só que ele não está encontrando esse Profile ainda. Então, ele não listou aqui esse porque ele está esperando um ID. Nesse caso, a gente ainda não passou, não trabalhou com isso. Então, só estou criando a rota. Depois, a gente vai trabalhar melhor e implementar isso dentro do Profile.